Olá, tudo bem? Quero explicar uma coisa aqui para vocês. Hoje uma pessoa me perguntou sobre fazer uma constelação para uma criança que ela adotou. Uma criança, uma filha de 9 anos que foi adotada e que ainda não sabe dessa condição, conscientemente, claro. Eu acho que a pergunta de uma pessoa é uma pergunta de muitas pessoas, por isso eu quero ser um pouquinho assim mais profunda para esclarecer uma coisa para vocês. Quero que vocês entendam, né? Como que a visão sistêmica não é a visão das constelações sistêmicas, né? É da psicologia sistêmica. Como é essa visão quando a gente olha para um indivíduo, né? Então, no caso, uma criança que está tendo muitas dificuldades, uma criança que ficou 1 ano e meio, né? Saiu da maternidade, ficou 1 ano e meio no abrigo e não teve assim uma maternagem que foi uma maternagem individual, né? Uma maternagem só para ela. É claro que as cuidadoras dos abrigos, elas são muito carinhosas, elas são muito atenciosas com as crianças, mas é claro que é um atendimento coletivo. Elas atendem cada criança nesse coletivo. Então, uma mãe com muitos filhos não consegue dar a atenção que cada um deles necessita. Então, as crianças meio que vão se crescendo e vão se criando. Imagina, então, como é isso num abrigo onde o cuidador não tem um vínculo de sangue com a criança e como se dá essa vinculação. Então, na visão sistêmica, quando a gente olha para tudo isso, então eu vou mostrar aqui para vocês esse livro, né, do Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças. Nesse livro, ele fala sobre crianças institucionalizadas, né, crianças que vão para instituições, serem cuidadas, nesse coletivo, onde ninguém tem o seu próprio brinquedo, a sua própria roupa, é tudo meio que dividido, lava-se a roupa de todo mundo, passa-se a roupa de todas as crianças, então não tem assim um cuidado direcionado. É o melhor possível? Na maioria dos lugares, sim, mas esse melhor possível ainda não é o cuidado de uma mãe suficientemente boa, como diz Winnicott. Então, essa criança meio que vai vivenciar, além da separação dessa mãe, uma criança que sai do hospital e é levada para um abrigo, ela vai vivenciar essa ruptura na vinculação, né, com a sua mãe, de quem ela, lá de dentro da barriga, ouvia a voz, de dentro da barriga, meio que participava daquele coletivo e também daquele campo de informação, que é o que eu sempre explico, né? Então, nós ali, dentro de um guarda-chuva, onde que a gente nasce, dentro dessa família, da nossa família, e dentro de um campo de informação. Mas o que acontece quando uma criança é colocada para adoção? Quando acontece essa ruptura? Então, ela então se desvincula de todo esse guarda-chuva? Não, ela nunca se desvincula de todo esse guarda-chuva. Ela vai estar sempre vinculada à sua família de origem com amor. Isso é o mais importante. Não é esse amor humano que a gente conhece. Ah, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Não é esse amor, eu amo meu marido. É um amor que transcende muito a nossa consciência, que transcende muito o nosso ego. Então, é uma vinculação energética, uma vinculação que nos liga à nossa família de origem por laços profundos, laços energéticos, e nos vincula também ao destino dessa família. E aí, uma coisa que é importante a gente saber, né? Hellinger, tem muita gente que fala que Hellinger era contra a adoção. Não, ele não é contra a adoção. Hellinger é a favor da adoção, no sentido que uma adoção, ela transforma, ela possibilita o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento emocional dessa criança com essa nova família, a criação de novos vínculos. Mas o que a gente não pode fazer quando a gente faz uma adoção é que os vínculos existentes nunca deixam de existir e nunca deixam também de causar impacto na vida dessa criança. Nunca deixam.
Então, essa marca é indelével, nada tira essa marca da criança. Isso é ruim? Não, isso só é um fato. Esses dias eu postei, a vida não é o que a gente deseja, a vida é o que ela é. A forma como a gente lida com essas questões é que faz toda a diferença. Então eu posso lidar com isso como algo ruim e ter medo daquele destino daquela criança, ou eu posso lidar com isso de uma forma positiva, onde eu posso ser grata a essa mãe que gerou essa criança, que apesar de todas as dificuldades, ela foi o único veículo capaz e possível de trazer essa criança à vida, que essa criança que chega para mim, chega através da dor? Sim. Tem um preço? Sim. E o preço já foi pago. E se eu acreditar na existência de uma força maior, de uma inteligência superior que desenha, né, e arquiteta todas essas histórias, e eu confiar que isso é o certo para essa criança, então eu estou ali agora recebendo essa criança apenas para ser também um instrumento de vida, no sentido que quando eu cuidar, quando eu oferecer estudos, quando eu oferecer carinho, quando eu receber carinho dessa criança, né? Porque a gente precisa ter muita consciência que isso também é uma troca de amor, uma troca de experiências, uma troca de vivências. Então eu sempre falo, né? Os pais recebem muito dos filhos, muito, sejam eles adotivos ou biológicos. A gente recebe muito dessa criança. Não tem coisa melhor nem maior, né, do que ser amada por uma criança quando ela olha pra gente com amor, com admiração, com respeito. E quando ela também é vista dessa mesma forma por quem ela é, pela forma como ela é. Então, quando a gente reconhece tudo isso, reconhece essas trocas, fica tudo mais assim, mais justo, no sentido assim, é mais leal com a criança. Já atendi muitos adultos que foram adotados e que se sentiam num dever muito grande para esses pais adotivos, né? Como se eles tivessem feito todo o sacrifício e que tivesse sido um grande sacrifício criar essa criança. E não é, gente. Criar uma criança é uma relação de troca muito boa. Quando a gente vai aprendendo a lidar com a criança, quando a gente vai aprendendo, acompanhando, né, o aprendizado delas, observando que cada serzinho tem uma personalidade, tem uma individualidade em si. E a gente pode ir apreciando tudo isso, né? Possibilitando o desenvolvimento desse ser na sua totalidade. Então, isso é maravilhoso, se a gente tem olhos para olhar. Eu sempre falo, a gente precisa olhar a vida de uma forma muito positiva. É que aí as dificuldades, elas vão sendo apenas fases desse jogo, desse processo, desse desenvolvimento, dessa ampliação da nossa consciência. A vida vai trazer desafios, sempre ela vai trazer desafios. Ninguém vive num mar de rosas, porque um mar de rosas, né, uma perfeição, não traz mudança nenhuma para nós. Então, qual seria a finalidade disso? Se a finalidade da nossa alma, do nosso propósito, o propósito do nosso espírito é a expansão da consciência, sempre vai ser a expansão da consciência. E deixa eu voltar aqui para eu não me perder tanto. Quando Bert Hellinger fala nesse livro, né, que as crianças que podem muitas vezes apresentarem comportamentos muito disfuncionais ao nosso ver, às vezes comportamentos agressivos, às vezes doença, como é o caso dessa pessoa, né, que me perguntou que a criança tinha convulsões, problemas neurológicos. O que o Hellinger fala aqui de uma forma muito profunda e muito verdadeira, porque quando a gente lê, a gente vai sentindo o quanto é verdadeiro dentro da gente. Então, Hellinger diz assim, que os comportamentos, por mais disfuncionais que pareçam, eles sempre têm uma finalidade boa
para aquela pessoa. O nosso inconsciente, ele trabalha assim, até as doenças, elas têm uma finalidade. E a finalidade sempre é a expansão da nossa consciência, o desenvolvimento da nossa capacidade de superação, de amor, de aceitação, de equilíbrio, de equanimidade, né, diante das situações difíceis. Então, é isso que a gente veio para aprender. Mesmo que a gente se desestruture, se desequilibre, né, diante de uma situação difícil, quanto tempo a gente volta para entrar de novo no eixo, se equilibrar, encontrar soluções, buscar soluções, abrir espaço para soluções, porque tem gente que não abre. Então, abrir espaços para soluções, abrir espaço dentro do seu coração, da sua consciência, para que novas possibilidades possam surgir, para que novos caminhos possam ir se apresentando, para que a gente possa transcender as questões que vão acontecendo. Sempre é para a transcendência, para a transcendência daquilo que está acontecendo. Nunca é para nos paralisar. É que às vezes paralisamos, mas por quanto tempo? Por quanto tempo eu preciso ficar presa num trauma? Por quanto tempo eu preciso ficar paralisada pelo medo? Então, quanto mais a gente vai se equilibrando emocionalmente, quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de ter jogo de cintura, a nossa capacidade de perceber outras oportunidades e possibilidades. Isso é o amadurecimento emocional, é isso que é o amadurecimento emocional. Então, quando o Hellinger diz, né, olhando para a alma das crianças, para onde olha essa criança quando ela está convulsionando, para onde olha essa criança quando ela tem um comportamento muito agressivo na escola, por exemplo, ou quando ela não consegue aprender, quando ela não consegue aprender aquilo que está sendo ensinado na escola. Então, para onde a alma dela está olhando que ela não consegue estar aqui no presente? É o que eu falo também para muitas pessoas quando elas vêm constelar a prosperidade. Elas dizem, eu não consigo ganhar dinheiro. Tá bom, eu trabalho muito, mas é muito difícil para mim. Então, para onde que a alma está olhando? Que ela não pode olhar para o dinheiro, que ela não pode olhar para a prosperidade, que ela não pode olhar para as possibilidades que a vida está aí para nos oferecer. Para onde que a sua alma está olhando? Muitas vezes ela está olhando lá para os nossos pais, no desejo de salvar os nossos pais, ou no caso de uma criança adotada, sim, no desejo de dizer, sim, esses são os meus pais. E vocês, né, os pais adotivos, vocês cuidam de mim quando eles não puderam. Vocês fazem isso que é essencial para mim, mas que os meus pais não puderam. Então, assim, eu já fiz muitas vezes constelação com criança adotada. Muitas vezes eu trabalhei no fórum, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, trabalhava em processos de disputa de guarda, em processos de adoção, com adolescentes em conflito com a lei também. Então, assim, eu já fiz muitas constelações desse tipo. E o mais importante que a gente observa nesses atendimentos é que a alma da criança olha com amor para algo que foi excluído. Às vezes os próprios pais, às vezes um assassinato, às vezes agressões muito profundas dentro da família de origem, né? Fala também desse rompimento que acontece no vínculo entre mãe e filhos, que mesmo que a criança seja dada imediatamente para adoção, esse vínculo de alma nunca vai ser desfeito. Então ele precisa ser reconhecido e ressignificado. Reconhecido pelos pais adotivos, reconhecido pela criança, ressignificado por ambos, de uma forma positiva. Então, os pais adotivos precisam olhar com respeito para os pais biológicos do seu filho, porque senão o seu filho não se sente seguro perto de você. Como eu posso me entregar a esses pais adotivos se eles olham para os meus pais, para aquilo que eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe, se eles olham para os meus pais
com falta de respeito, com desconsideração? Se eles olham para os meus pais como se eles fossem melhores do que os meus pais foram, né? Então a gente precisa pensar mesmo com esse olhar muito sistêmico, né? Que cada família é a família certa para mim. Se eu nasci nessa família é porque essa é a família certa para mim, para que eu pudesse transcender essas dificuldades, esses obstáculos. O que acontece, eu sempre falo, o que acontece quando a gente perde o foco, perde isso de vista? A minha alma fica muito identificada com a personalidade, a minha alma fica muito identificada com essas histórias da vida cotidiana, e isso não é a realidade do espírito. A realidade do espírito é que viemos por um propósito, com um propósito. E o propósito do espírito de qualquer ser humano é ser sempre mais, é sempre crescer, é sempre se desenvolver, é sempre superar as limitações. E cada um de nós tem a capacidade para isso. Cada um de nós tem. O que a gente não pode é se confundir com esse corpo e com essa história, com a minha personalidade, porque isso não é quem eu sou. Isso é quem eu estou, né? Eu estou nessa história que estou vivenciando, né? A partir da minha alma, eu estou nessa história. Então, como mãe, como filha, como esposa, como profissional, os inúmeros papéis que a gente vive na nossa vida. Então, eu estou assim, agora, vivendo isso. E o que eu faço com isso tudo de forma que o meu espírito possa crescer, possa se desenvolver, possa se ampliar? Essa é a grande questão. Não sei se eu me perdi muito, mas o vídeo já está com 17 minutos. Eu vou encerrar esse vídeo. Eu espero ter conseguido passar o que eu pensei em passar para vocês, que é muito importante. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, façam outras perguntas que eu vou responder sempre para você dessa forma, muito leve, muito direta. Eu não vou, né, ficar fazendo promessas nem rodeios para falar para vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que para mim hoje é verdade e que para mim também transformou a minha vida. A partir da constelação sistêmica eu transformei muito a minha vida. Se eu for pensar quem eu era 20 anos atrás, quando eu comecei meu curso lá com Bert Hellinger, com Renato Bertatti, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que pôde fazer muita limonada com os limão que a vida me deu. Eu garanto isso para você. Porque não é que a gente não vai cair mais, né? São João da Cruz diz assim, não é que a gente não vai mais cair nas armadilhas da vida. A verdadeira sabedoria é em quanto tempo você se levanta, né, desses barques que a vida vai dando pra gente. Ou se eu fico ali remoendo, xingando, maldizendo, ou se eu levanto, sacudo a poeira e dou a volta por cima. Essa é a grande questão.